E a plateia está sentada lá, sabe? Esperando ansiosamente que algo maravilhoso aconteça. Ela dirigiu caminhões de suprimentos com uma arma carregada durante a Segunda Guerra Mundial. Fez homens adultos chorarem em jogos de pôquer. Deixou Bea Arthur tão irritada que o programa favorito da América teve que acabar. Esta não era a Betty White que você pensava conhecer. Por trás daquele doce sorriso estava alguém que escolheu sua carreira em vez de ter filhos, que cortou laços com membros da família para sempre, que manipulou sua imagem tão perfeitamente que até mesmo seus colegas de elenco foram enganados. Sua assistente acabou de revelar o que Betty realmente estava fazendo naqueles dias finais. Betty White nasceu em 17 de janeiro de 1922, em Oak Park, Illinois. Seu pai, Horace Logan White, trabalhava para a Crouse-Hinds Electric Company, um negócio que estava mudando a forma como as cidades americanas eram iluminadas. Quando Betty tinha apenas 2 anos, a família se mudou para Los Angeles. Esta não foi apenas uma decisão familiar, foi parte do grande impulso da Crouse-Hinds para a costa oeste durante o boom elétrico da década de 1920. Enquanto a maioria das famílias lutava durante a Grande Depressão, os White viviam confortavelmente graças ao papel executivo de Horace. Eles chegaram à Califórnia bem quando Hollywood estava se tornando a capital mundial do cinema. É estranho pensar que Betty, que um dia se tornaria um ícone da TV, foi criada em uma casa abastecida por uma das principais empresas de iluminação dos Estados Unidos. Essa mesma empresa, agora parte da Eaton Corporation, ainda ajuda a iluminar cidades hoje. Quando chegou ao ensino médio, Betty já estava no comando. Na Beverly Hills High, em 1939, ela não apenas atuou na peça de formatura do último ano. Ela a reescreveu. Ela a dirigiu, estrelou e designou papéis como um general dando ordens. Seus colegas a chamavam de Pequena Napoleão, em tom de brincadeira. A peça, uma comédia afiada zombando de Hollywood, chocou a plateia. Algumas estrelas de Hollywood reais estavam lá e se viram sendo ridicularizadas no palco. O jornal local chamou a atuação de Betty de perturbadoramente madura. Ela tinha apenas 17 anos, mas já era destemida em criticar pessoas poderosas com humor. Apenas 2 anos depois, quando a Segunda Guerra Mundial estourou, Betty não ficou parada. Ela se juntou aos serviços voluntários de mulheres americanas e dirigiu caminhões de suprimentos por áreas difíceis de Santa Mônica e Hollywood. Ela tinha 19 anos, sozinha à noite, carregando doces, cigarros e até um revólver calibre .38 carregado. Ela registrou mais de 15 milhas em serviço e não tinha medo de enfrentar soldados bêbados ou agressivos. Em um incidente, ela fisicamente afastou um homem de uma voluntária mais jovem. A imagem doce de Betty veio anos depois, mas esse lado durão e corajoso sempre esteve lá. Ela aprendeu a lidar com situações perigosas com confiança e calma. Essa confiança foi moldada em parte por sua herança. Sua mãe, Christine, vinha de uma origem mista, grega, dinamarquesa, inglesa e galesa. A família grega de Christine havia escapado da pobreza em Salônica em 1898 e se estabelecido na Greek Town de Chicago. De suas raízes gregas, Betty herdou um senso de drama e um raciocínio afiado. A influência dinamarquesa a tornou prática e com os pés no chão. Seu lado inglês trouxe um amor pela performance e seu sangue galês adicionou uma veia rebelde. Betty uma vez admitiu que frequentemente sentia que estava interpretando diferentes versões de si mesma dependendo do ambiente. Um teste de DNA de 2010 revelou que sua ancestralidade era 31% inglesa, 28% dinamarquesa, 23% grega e 18% galesa. Uma mistura que parecia combinar perfeitamente com sua personalidade imprevisível. Antes que a maioria dos americanos sequer tivesse visto uma televisão, Betty já estava nela. Em 1939, com apenas 17 anos,
Ela apareceu em uma transmissão de TV experimental em Los Angeles. Chegou a cerca de 300 casas. Ela nem deveria se apresentar. Ela estava apenas apoiando uma amiga que desistiu no último minuto. Betty interveio e cantou On the Good Ship Lollipop. Um crítico descreveu sua atuação como surpreendentemente sofisticada. Aquela gravação de cinescópio queimou em um incêndio em 1971, mas o momento foi real. Betty havia entrado para a história da TV antes mesmo de ela começar. A vida amorosa de Betty, no entanto, começou com o caos. Em 1945, ela se casou com o piloto da Força Aérea Dick Barker. Mas esta não foi uma história de amor. Foi uma decisão puramente física. Em suas palavras, queríamos dormir juntos. Durou apenas 6 meses. Depois que ele deixou o exército, Barker levou Betty para a fazenda de frangos de sua família em Ohio. Ela odiou. Esperava-se que ela matasse frangos para o jantar. Como amante de animais a vida toda, ela disse: "De jeito nenhum." Eles se divorciaram no mesmo ano em que se casaram. Seu próximo casamento não foi muito melhor. Em 1947, ela se casou com Lane Allen, um agente de Hollywood. Mas quando ele pediu para ela largar a atuação e começar uma família, ela o deixou. Ela não queria filhos. Ela queria uma carreira. O divórcio veio em 1949, no mesmo ano em que ela conseguiu sua primeira grande chance na TV. Esse momento não foi acidental. Ela se juntou a Hollywood on Television em 1949, no início, interpretando a assistente do apresentador Al Jarvis. O programa ia ao ar 5 horas por dia, 6 dias por semana. A maioria dos homens não aguentava o ritmo. Jarvis pediu demissão em 1951 e seu substituto, Ed Albert, saiu depois de apenas 6 meses. Mas Betty ficou. Quando ninguém mais conseguia acompanhar, ela assumiu. Logo, ela era a única apresentadora. Ela não esperou para ser convidada ao poder. Ela o tomou. Ela transformou a agenda exaustiva em sua vantagem, adicionando gradualmente cenas roteirizadas que mais tarde formariam a base de seu próprio programa. Em 1952, Betty fez outro movimento ousado. Ela formou sua própria empresa, Bandy Productions, nomeada em homenagem ao seu cachorro. Ela fez parceria com George Tibbals e Don Federson, não apenas para atuar, mas para produzir sua própria sitcom. Esse programa, Life with Elizabeth, lançado em 1952, a tornou uma das primeiras mulheres a produzir uma sitcom. Ela dava as cartas, escrevendo, produzindo e estrelando. E quando a NBC pegou seu próximo programa em 1954, ela se recusou a ceder à pressão de estações do Sul que se opunham à participação de um artista negro, Arthur Duncan. Betty não apenas se recusou a demiti-lo, ela lhe deu mais tempo de tela. "Sinto muito. Convivam com isso", ela disse. Ela não era apenas gentil, ela era estratégica. Naquele mesmo ano, ela ganhou um Emmy local por Life with Elizabeth. Foi um grande feito. Ela não estava apenas ganhando por atuar. Ela estava sendo reconhecida por controlar cada parte do programa. Essa vitória lhe deu poder. Ela o usou para negociar controle criativo total sobre The Betty White Show, na NBC. Ela não via prêmios como recompensas. Ela os via como ferramentas. Cada troféu era mais um degrau na escada. Em 1961, ela apareceu no game show Password. Parecia uma participação típica de convidada, mas mudou sua vida. Foi lá que ela conheceu o apresentador, Allen Ludden. A química foi instantânea. Ela disse mais tarde: "Nós sentimos como se nos conhecêssemos." Ele se apaixonou por ela rapidamente e a pediu em casamento em semanas. Mas Betty, ela disse não de novo e de novo. Por um ano inteiro, ela o recusou. Mesmo quando ele lhe deu um anel de diamante, ela o recusou. Então Ludden usou o anel em seu pescoço. Ela não se mudaria para Nova York. Ela não cederia.
Não era frieza, era estratégia. Ela queria permanecer no controle. Mas na Páscoa de 1963, algo se quebrou. Ele lhe enviou um coelhinho branco de pelúcia com folhas douradas nas orelhas e brincos de rubi, diamante e safira escondidos dentro. A nota dizia: "Por favor, diga sim." Ela finalmente o fez. Anos depois, ela disse que foi seu maior arrependimento. Não ter dito sim antes. Mas a espera levou a um casamento de 18 anos, que durou até a morte dele em 1981. Por trás daquele sorriso gentil, havia alguém chocantemente competitiva. Seus amigos sabiam disso durante suas noites de pôquer. Ela adorava um jogo chamado Screw Thy Neighbor, um impiedoso jogo de cartas onde os jogadores tentavam passar mãos ruins uns para os outros. Betty prosperava nele. Havia um troféu, uma taça de latão gravada com Pico Poker Club. Quem vencesse podia ficar com ela até o próximo jogo. Mas se eles esquecessem de trazê-la de volta, a penalidade era de $2.000 ou a morte, o que fosse mais apropriado. Essa era a regra de Betty. Era engraçado, mas também mostrava que ela jogava para vencer e não se importava em usar a intimidação. Tudo isso enquanto agia de forma doce. Como ela frequentemente podia escolher o jogo, ela escolhia sua versão favorita, onde tinha a vantagem. A verdadeira Betty não estava apenas jogando cartas. Ela estava jogando com as pessoas e vencendo. Até mesmo seu casamento se tornou um movimento estratégico. Betty e Allen não tiveram lua de mel. Ele teve que voltar ao trabalho no Password. Mas Betty garantiu que o casamento deles ainda fosse manchete. Ela conseguiu algo que ninguém mais poderia. Jack Paar, o lendário apresentador do Tonight Show, sempre se recusou a aparecer no Password. Ele nunca disse sim até que Betty pediu. Ele veio como um presente para o casamento deles apenas uma vez, apenas para eles. Não foi apenas sentimental, foi inteligente. A audiência disparou. Os telespectadores sintonizaram. E Betty provou novamente que ela tinha o tipo de influência que fazia as coisas acontecerem em Hollywood. Esse tipo de influência não foi sorte. Em 1983, Betty se tornou a primeira mulher a ganhar um Emmy diurno de melhor apresentadora de game show. Ela venceu Dick Clark e Richard Dawson. E ela fez isso com um programa que foi ao ar por apenas 65 episódios, Just Men. Ele foi exibido de 3 de janeiro a 1º de abril, apenas 3 meses. Mas isso foi tudo o que Betty precisou. O formato era perfeito para ela. 2 mulheres tinham que prever como 7 celebridades masculinas responderiam a perguntas de sim ou não. O raciocínio rápido e o timing preciso de Betty conduziram o programa, mesmo que ele fosse exibido em um horário terrível, ao meio-dia, quando a maioria dos telespectadores estava assistindo às notícias. Ela fez funcionar. Ela conseguiu outra indicação em 1984, mas mesmo aquele programa de curta duração já havia feito história. 10 anos antes, ela quase perdeu um de seus maiores papéis. Em 1973, The Mary Tyler Moore Show precisava de um novo personagem para o episódio número 73. O roteiro a descrevia como um tipo Betty White pegajosamente doce. Os produtores estavam nervosos. Betty já era amiga íntima de Mary Tyler Moore e seu marido Grant Tinker. E se ela fizesse o teste e não fosse a pessoa certa? Seria estranho. Mas a diretora de elenco Ethel Want não pensou demais. Ela simplesmente ligou para Betty. Aquela ligação se transformou em uma das personagens mais icônicas do programa, Sue Ann Nivens. Sua primeira aparição deveria ser única. Mas depois da gravação, James L. Brooks a puxou de lado e disse: "Não faça muitos planos." Ele sabia. Todos sabiam que Betty tinha acertado em cheio. Sue Ann não era apenas mais um papel. Ela era um espelho, um que Betty cuidadosamente elaborou. Na tela, Sue Ann era a dona de casa perfeita, apresentando segmentos como Uma Saudação às Frutas e O que é toda essa confusão sobre a fome?
Mas por baixo, ela era obcecada por homens, sarcástica e fria. Betty uma vez disse: "Você não consegue ser muito mais podre do que a ninfomaníaca da vizinhança." Ela se entregou ao papel. Ela o interpretou com camadas. A plateia ria, mas também se contorcia. E foi isso que fez funcionar. Sue Ann não era apenas engraçada. Ela era um comentário brilhante envolto em charme. O papel de Betty não apenas entreteve, ele lhe rendeu 2 Emmys consecutivos em 1975 e 1976 como melhor atriz coadjuvante. Ela se juntou ao elenco principal na 5ª temporada, depois que Valerie Harper saiu. O momento foi perfeito. Betty garantiu que Sue Ann pudesse carregar história sozinha. Mesmo na temporada final, quando ela tinha menos tempo de tela, ainda foi indicada. É o quão profundamente ela havia se inserido no sucesso do programa. Mas não era apenas talento, era política também. Ela construiu relacionamentos fortes com escritores, com produtores, e teve o cuidado de nunca ofuscar Mary Tyler Moore. Ela jogou a longo prazo, dentro e fora da tela. Depois que The Mary Tyler Moore Show terminou em 1977, Betty não desapareceu. Ela apareceu onde importava. Suas aparições no The Carol Burnett Show não foram aleatórias. Elas foram cronometradas, planejadas. Ela as usou para permanecer no centro das atenções durante aquele tempo incerto entre papéis importantes. Em um esquete de 1976, ela interpretou a irmã snob de Eunice, Ellen. Irônica, fria, hilária. Em outro, ela interpretou uma senhora idosa em uma reunião de faculdade, mostrando que podia abranger diferentes faixas etárias. Esses papéis não eram apenas para risadas. Eram movimentos de xadrez na carreira, cada um a mantendo relevante, cada um a levando para mais perto de The Golden Girls. Betty White e Rue McClanahan deveriam interpretar papéis opostos. Todos presumiram que o diretor teve uma mudança de planos de última hora. Isso não era verdade. Os produtores, na verdade, queriam Betty como Blanche e Rue como Rose. Fazia todo o sentido. Betty já havia interpretado a faminta por homens Sue Ann Nivens, enquanto Rue era conhecida como a doce amiga distraída em Molde. Mas nos bastidores, Betty não estava feliz. Ela não queria interpretar outro personagem sedutor. Ela já havia feito isso por anos. Ela queria algo novo. Então, ela fez lobby silenciosamente, mas de forma eficaz. Rue disse mais tarde que ficou emocionada quando o diretor lhe pediu para trocar de papéis durante sua audição. O que ela não sabia era que Betty já havia feito isso acontecer. Não foi aleatório. Foi estratégico e mudou a televisão para sempre. Betty se tornou Rose, ingênua, inocente e adorável. E a plateia a adorava. Aquele papel lhe deu a liberdade de remodelar sua imagem, evitando uma armadilha que havia arruinado muitas atrizes. Ficar presa para sempre no mesmo tipo de personagem. Mas sua influência não parou por aí. As negociações salariais do programa eram um campo de batalha. Bea Arthur ganhava mais no início, graças ao seu sucesso anterior na TV. Mas Betty White não estava apenas feliz por estar no programa. Ela queria controle. Ela pressionou por igualdade salarial, créditos de produtora e até mesmo uma voz na forma como seu personagem era escrito. Na temporada final, Rue estava ganhando mais de $1 milhão por ano, o que hoje seria em torno de 2 a 3 milhões de dólares. Betty usou sua primeira vitória no Emmy em 1986 para alavancar mais poder. Ela sabia como transformar popularidade em dinheiro, e funcionou. Depois que o programa terminou, a sindicação tornou Betty mais rica do que qualquer um esperava. Relatórios dizem que ela ganhava cerca de 3 milhões de dólares por ano com as reprises. Suas colegas de elenco ganhavam quantias semelhantes, mas seu patrimônio continua a se beneficiar, por causa dos termos do contrato pelos quais ela lutou durante a exibição do programa.
As pessoas viam Rose como simples, mas Betty não era. Ela era perspicaz, estratégica e sempre um passo à frente. Rosie Nyland era o saco de pancadas do programa. Dorothy insultava sua inteligência. Blanche zombava de sua ingenuidade, mas os telespectadores a amavam. E isso não foi por acaso. Betty deixou sua personagem levar os golpes porque sabia que isso a tornava mais simpática. Ela se tornou o coração do programa. Enquanto Bea Arthur se cansava das piadas sobre sua aparência e vida amorosa, Betty se entregava à inocência boba de Rose. Quanto mais Rose era ridicularizada, mais o público queria protegê-la. Isso deu poder a Betty, não apenas na tela, mas também nas reuniões de roteiro. Suas histórias ridículas de Saint Olaf se tornaram favoritas dos fãs. Elas eram citadas em todos os lugares. Ao se tornar a azarona, ela se tornou intocável. Mas todo esse poder veio com um preço. A verdadeira razão pela qual The Golden Girls terminou não foi apenas Bea Arthur saindo. Foi a crescente tensão com Betty White. Em 1992, as coisas nos bastidores haviam se tornado tóxicas. As exigências de Betty haviam crescido demais. Ela queria créditos de produtora, a palavra final nas histórias de Rose e mais atenção. Entre as tomadas, ela conversava com a plateia ao vivo, o que Bea achava desrespeitoso, mas era um movimento calculado. Betty usou essa conexão com os fãs como alavanca. Quando a 7ª temporada terminou, Bea já estava farta. Ela não estava apenas cansada, estava de saco cheio. Os roteiros estavam ficando mais fracos, as piadas sobre Dorothy eram implacáveis, e trabalhar com Betty havia se tornado insuportável. A NBC poderia ter tentado substituí-la, mas em vez disso, eles cancelaram. Não valia mais a pena o drama. Fora do programa, a vida pessoal de Betty era igualmente complicada. Ela se casou com Lane Allen em 1947, mas não durou. Ele queria filhos, ela não. Isso era inegociável. Ela sabia que seu futuro estava na televisão, não na paternidade. Em 1949, eles se divorciaram. Não foi apenas um desacordo. Foi uma profunda divisão. Nos anos 1940, as mulheres não deveriam escolher a carreira em vez dos filhos. Mas Betty o fez. E pagou o custo emocional. Quando ela se casou com Alan Ludden em 1963, ela se tornou madrasta de seus 3 filhos. Uma deles, Martha, nunca a aceitou. O relacionamento delas era tão ruim que não se falaram por 30 anos. Mesmo quando Martha tentou fazer as pazes, Betty fechou a porta. Amigos disseram que Betty acreditava que Martha havia tornado os últimos anos de Allen mais difíceis, e ela nunca a perdoou por isso. Então veio 1981. Alan Ludden morreu apenas 3 dias antes de seu 18º aniversário. Ele tinha câncer de estômago. Betty esteve ao lado dele entre ensaios, visitas ao hospital e aparições públicas. Após sua morte, ela disse que nunca mais se casaria. Uma vez que você teve o melhor, quem precisa do resto? Swing, ela disse aos repórteres. Mas havia outra verdade por trás das lágrimas. A morte dele também a libertou do compromisso. A partir de então, seu tempo, seu foco, sua energia, tudo foi para seu trabalho e seus animais. Foi onde ela derramou seu amor. Em 2025, Sally Struthers tornou pública uma história que ela havia guardado por anos. Ela disse que Betty a convidou para uma reunião de um game show em sua casa. Quando Struthers foi pegar um biscoito, Betty sorriu docemente e disse: "Eu não faria isso se fosse você, querida. Você não precisa de um biscoito." Foi cortante, foi público. E não foi uma brincadeira. Sally a chamou de muito passiva-agressiva. Isso coincidia com outros relatos de bastidores. Betty tinha um jeito de usar o charme como controle. Ela vestia sua dominação de polidez. Mas não se enganem, ela sempre teve a vantagem. E quando as pessoas não se alinhavam,
Ela as cortava. Sua enteada Martha não foi a única vítima. A necessidade de controle de Betty também destruiu amizades. Ela não perdoava, ela não esquecia. Quando as pessoas a decepcionavam ou a traíam, ela as apagava, sem segundas chances. Sua imagem pública era toda calor, mas, em particular, ela mantinha limites rígidos. Se você a desafiasse, você estava fora. Betty White não apenas sobreviveu em Hollywood, ela superou o jogo. Quando ela apareceu em Boston Legal de 2005 a 2008, a maioria das pessoas pensou que era apenas mais um divertido papel de convidada. Mas ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela estava trabalhando ao lado de James Spader e William Shatner em um programa que recebeu 26 indicações ao Emmy. E ela não estava lá apenas para atuar. Ela estava enviando uma mensagem. A mulher que uma vez reinou em The Golden Girls não iria desaparecer no fundo de uma indústria obcecada pela juventude. Ela usou o tom sério e a escrita forte do drama legal para provar que podia fazer mais do que comédia. Não foi apenas um papel, foi sua reentrada na relevância. Então, em 2009, aos 87 anos, ela lançou uma bomba em A Proposta. Ela roubou cenas de Ryan Reynolds e Sandra Bullock, como se não fosse nada. Em um momento, ela saiu com um filhote de samoyeda durante o ensaio. Parecia uma piada espontânea, mas não era. Ela disse mais tarde que nem pensou nisso. Ela apenas agiu. Ninguém a impediu. Esse movimento acabou no corte final e se tornou um dos momentos mais comentados do filme. Não foi sorte. Foi instinto afiado por décadas de atuação. Hollywood a havia rotulado como uma memória do passado, mas ela os forçou a admitir. Betty ainda tinha o que era preciso. E justamente quando as pessoas pensavam que a tinham decifrado, ela virou o jogo novamente. Em 2010, uma campanha no Facebook decolou. Betty White para apresentar o SNL. Em semanas, centenas de milhares haviam aderido. A NBC cedeu. Mas nos bastidores não parecia tão aleatório. Parecia muito perfeito. Apenas algumas semanas antes, ela havia aparecido em um comercial do Snickers durante o Super Bowl. Foi um sucesso viral. A campanha, sua data de apresentação, 8 de maio, e o retorno de lendas do SNL como Tina Fey e Maya Rudolph. Tudo parecia um pouco coordenado demais. Ela brincou que bateria no cara que iniciou a petição, mas ela sabia o que acabara de acontecer. Ela usou a internet melhor do que pessoas com metade da idade dela. O resultado? Um aumento na audiência, um momento viral e uma vitória no Emmy. Isso não é um retorno. Isso é estratégia. Ela ainda não havia terminado. Hot in Cleveland estreou em 2010. Betty White, então com 88 anos, não estava apenas atuando. Ela obteve crédito de produtora executiva. O programa se tornou o maior sucesso que a TV Land já teve. 128 episódios, 6 temporadas. Sua personagem, Elka, era mais do que um alívio cômico. Ela era o programa. Os críticos a adoraram. Ela recebeu prêmios SAG. Nos bastidores, seu crédito de produtora significava poder, decisões criativas, dinheiro, controle. Ela passou décadas observando homens levarem o crédito. Agora, ela estava pegando o seu próprio. Em uma idade em que a maioria dos atores desaparece, ela se fortaleceu. Mas por trás da cortina, as coisas não eram tão perfeitas quanto pareciam. Dias antes de sua morte, em 31 de dezembro de 2021, Betty ainda dizia à imprensa que se sentia muito bem e estava com boa saúde. A verdade era diferente. Ela tinha problemas de memória, dificuldades de mobilidade e raramente saía de casa durante a pandemia, não apenas por cautela, mas porque seu corpo estava falhando. Sua assistente de longa data, Kirsten Nichols, ajudou a manter a imagem viva. Cada foto pública, cada mensagem foi cuidadosamente gerenciada. Para o mundo, Betty ainda brilhava. Particularmente, ela estava desaparecendo.
Suas últimas palavras chocaram o mundo. Allen. As pessoas se emocionaram com a ideia de que ela estava chamando seu falecido marido, Allen Ludden. Mas aqueles próximos a ela sabiam que a verdade poderia ser mais pesada. Betty havia se casado com Ludden em 1963. Ele morreu de câncer em 1981. Ela nunca se casou novamente. Ela uma vez disse: "Quando você teve o melhor, quem precisa do resto?" Mas ela também passou anos longe dele, correndo atrás de trabalho, escolhendo a carreira em vez de tempo juntos. Dizer o nome dele pode não ter sido sobre romance. Pode ter sido arrependimento. Então veio o derrame. No dia de Natal de 2021, Betty sofreu um derrame cerebral grave. 6 dias antes de ela morrer, isso nunca foi anunciado. Sua equipe não disse nada. Apenas 5 dias antes, ela havia filmado o que seria sua última mensagem de vídeo para os fãs, vestida e sorrindo, promovendo a celebração de seu 100º aniversário. Seu atestado de óbito listava o derrame como a causa. Ela permaneceu alerta e coerente depois, mas não havia como salvá-la. Sua equipe protegeu a imagem até o fim. O que aconteceu em seguida dividiu os fãs. Um documentário intitulado Betty White, 100 anos jovem, já havia sido filmado. Sua mensagem final fazia parte dele. Após sua morte, a equipe teve uma escolha: cancelá-lo ou lançá-lo. Eles escolheram seguir em frente. Em 17 de janeiro de 2022, o que teria sido seu 100º aniversário, o filme foi exibido em 1.500 cinemas. Arrecadou muito dinheiro. Alguns disseram que a honrava. Outros chamaram de caça-níqueis. De qualquer forma, as câmeras ainda estavam rodando. E o último agradecimento de Betty foi transformado em um evento de bilheteria. No centro de tudo isso estava sua assistente, Kirsten Miklas. Ela estava lá quando Betty morreu. Ela cuidava de sua vida diária, gerenciava suas mídias sociais, lidava com sua imprensa e protegia seu legado. Ela compartilhou uma das últimas fotos tiradas de Betty em 20 de dezembro de 2021, apenas 11 dias antes de ela falecer. Ela disse que Betty estava radiante naquele dia. Após sua morte, Miklas se tornou a guardiã da imagem de Betty. Ela agora controla a presença online de Betty e, com isso, os segredos que ninguém mais conhece. Mas ela nunca os contou porque Betty sabia como escolher as pessoas e como manter o controle mesmo além do túmulo. O maior papel de Betty White não foi Rose Nylund ou Sue Ann Nivens. Foi Betty White, o ícone. Ela mesma construiu esse personagem, começando em 1949, quando se mudou pela primeira vez para a televisão. Ela sabia sorrir, como desviar, como interpretar a doce vovó, mesmo quando era a pessoa mais inteligente da sala. Ela era implacável quando necessário, competitiva sem demonstrar e sempre um passo à frente. Mesmo quando ela interpretava papéis atrevidos, o público ainda a via como a inocente Betty. Não foi apenas sorte. Foi manipulação de imagem no mais alto nível, e essa imagem lhe deu poder. Outras celebridades a temiam não porque ela fosse má, mas porque ela sabia de tudo. Ela tinha sujeira sobre todos e nunca precisou usá-la. Ela foi uma das primeiras mulheres na TV a ter sua própria produtora nos anos 1950. Ela construiu relacionamentos com executivos, agentes e estrelas de todas as gerações. Quando Betty White te apoiava, sua carreira recebia um impulso. Quando ela permanecia em silêncio, as pessoas notavam. Ela podia iniciar uma tendência ou encerrar uma com apenas um sorriso ou uma piada.